Olá, estamos de volta mais uma vez para o nosso bate-papo terapêutico. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Uma amiga me deu uma sugestão. Ela fez: Creuza, eu vou te dar uma sugestão. Por que você não fala sobre como lidar com as emoções para não deixar que essas emoções afetem, a nossa saúde? E aí eu disse a ela que no próximo vídeo eu falaria sobre esse tema. E aqui estamos nós para falarmos sobre as emoções. Como elas afetam a nossa saúde e como fazer com que essas emoções não venham nos afetar de uma maneira perniciosa, ou seja, comprometendo a nossa saúde. É preciso a gente saber diferenciar a emoção de sentimentos, O sentimento, ele é consciente, a gente se permite, a emoção não. A emoção você reage a ela, Você simplesmente é uma reação, ela é instintiva, pode assim dizer. Então, assim, eu não posso evitar de ter medo, Só se eu for lidar com esse medo de uma maneira consciente, ou seja, terapeuticamente eu vou aprender a lidar com esse medo para ter controle sobre ele e não deixar que ele tenha controle sobre mim, A coisa é mais ou menos por aí. Eu decido amar uma pessoa, assim como eu decido odiar uma pessoa. Mas a raiva, ela é momentânea. Ó que diferença, Então, assim, quando a gente fala de emoção, não é o nosso corpo, que sente a emoção, que exala, que emana a emoção. A emoção pertence ao espírito. O corpo é uma matéria, sabe? É uma matéria que ela não tem vida. Quem dá vida à matéria é o espírito. Então, as emoções, ela pertence ao espírito e ela é sentida e é vivida no corpo perispiritual. Vamos por partes, O espírito, ele não tem poder sobre a matéria. Ele, para interagir sobre a matéria, por assim dizer, ele não se mistura. Quando eu digo um poder de se misturar, Então, assim, espírito é um elemento, matéria é outro totalmente diferente. Então, é água e óleo, certo? Então, para o espírito ele ter acesso, controle sobre a matéria, ele precisa, de vários corpos. Nós conhecemos 7 corpos, que são o átmico, o búdico, o corpo causal, que é o corpo mental superior e inferior. Temos o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Na verdade, quando falamos de perispírito, nós falamos de um corpo só, Que vai se dividindo, por assim dizer, se vai se constituindo, dividindo não, vai se constituindo de elementos diferentes. Quanto mais próximo do espírito estiver esta matéria, mais quintessenciada, mais sublimada ela é. Quanto mais afastada do espírito, mais densa ela é. Então, o corpo físico é a parte descartável do perispírito. É aquele corpo que o perispírito troca, que o espírito, perdoe-me, troca, toda vez que se faz necessário. Então, quando eu vou reencarnar, então eu ganho um corpo novo, que é construído só e exclusivamente para mim. Que chique, Mas funciona assim. Por isso essa ideia de que um espírito entra ou se apossa do corpo de outro, ela não é muito verdadeira na palavra literalmente falando, certo? O corpo, ele pertence a você e só você tem poder sobre ele. Ou seja, de poder manipulá-lo, de poder usar. Não pode, por exemplo, criar um corpo para mim, eu desistir e outro espírito vir tomar aquele corpo para ele. Não funciona assim. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo falar aqui para vocês é o seguinte, que o corpo físico é a parte descartável, ou seja, quando eu venho, reencarnei aqui, Creuza, estou aqui, encarnada, e eu vou viver, digamos, vamos supor, 70 anos. Então, ao chegar aos 70 anos, eu desencarno. Esse corpo desintegra. Ele não tem mais nenhuma validade, ele não tem mais uma importância, então ele será desintegrado. Então, foi enterrado, acabou. Os elementos que constituíam para esse corpo voltam para onde? Para o
universo, né? Faz constituída, volta como elemento zinco, oxigênio, azoto, ele vai se transformando nos elementos novamente e vai constituir lá outro corpo, certo? Mas esse desintegrou, acabou. Então eu vou para o plano espiritual. Aí eu vou com que corpo? Se esse corpo acabou, eu vou com um corpo perispiritual, certo? Que é o perispírito. Então é esse corpo que eu utilizo no mundo 4D, que é no mundo espiritual. Esse que a gente vive é 3D. Então, na quarta dimensão, eu utilizo o meu perispírito, o corpo perispiritual. Esse corpo, ele não é percebido aqui no mundo 3D. Né? Então, os espíritos, eles estão ao nosso entorno, ao nosso redor, nós não os percebemos, nós não os enxergamos com o olho da matéria. Nós podemos sentir a presença deles. Isso é outra coisa, em outro momento eu posso explicar isso para vocês. Mas a gente não pode ver nem tocar. Por quê? Porque eles estão em um mundo paralelo, certo? Quarta dimensão e eu estou na terceira. Então tem essa diferença. Quando eu falo, né? Eu vou ter que reencarnar novamente. Eu fui para o mundo, desencarnei, fui para o mundo espiritual, fiquei lá algum tempo e tenho que renascer novamente. Então um outro corpo é criado para mim. Né? Então, todo aquele processo que a gente já conhece, né, de gestacional, aquela coisa toda, então eu volto para uma reencarnação. O espírito é o mesmo, mas o corpo não, certo? Porque eu vou utilizar uma nova roupagem, eu vou começar uma nova experiência. Outra coisa, o meu espírito, a proporção que o corpo físico ele vai no útero materno, vai aumentando, o meu perispírito ele vai restringindo, ele vai diminuindo de forma até ficar na forma fetal, certo? E eu vou nascer, e quando eu nascer, houver o nascimento, né? Então, a proporção que o corpo físico, eu já estou encarnada, vai crescendo, o meu perispírito vai voltando à forma, acompanhando a mesma forma do corpo. É por isso que é possível a gente aprender a cada reencarnação. Né? Por quê? Porque aquilo que eu vivi em encarnação passada, eu não trago de maneira consciente. Né? Eu vou acionar agora o meu corpo mental inferior. É o corpo mental que vai dar conta dessa nova existência. As minhas outras existências, elas estão gravadas no corpo mental superior, né? Lá no corpo causal. Então, é por isso que a gente não lembra de quem foi, nem o que fez em vidas passadas. Por quê? Porque a gente só vai dar conta dessa existência. Então, cabe nessa encarnação eu aprender coisas novas e superar principalmente aqueles defeitos que às vezes é muito forte e eu trago, né, impregnado no meu corpo perispiritual. Por quê? Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam que o perispírito ele é considerado o corpo das emoções. Todas as nossas emoções vividas, não só nessa vida, mas em vidas pretéritas, né? Elas são registradas por esse corpo. Então é muito comum, às vezes, você ver uma criança em tenra idade, né, com aquela dificuldade de lidar com um não tão grande. A criança tem frustração e ela vai ter momentos que a gente chama momentos de birra, mas na verdade é porque ela não está sabendo lidar com a frustração. São emoções novas, elas estão apenas agindo, sabe? Reagindo, melhor dizendo, àquela situação. A proporção que ela vai crescendo e com a orientação dos adultos, elas vão aprendendo, obviamente, a lidar com as emoções, porque até então ela não sabe. Né? Mas tem emoções que já em tenra idade a criança traz, que está muito presente no perispírito e que a gente vê bem, sabe, bem cedo já, que a criança ela tem dificuldade para ouvir um não, que ela é muito insistente, que ela às vezes tem um pouco também de agressividade no comportamento. Então, tudo isso, gente, o bom da encarnação é que pode ser corrigido. Através do quê? De um não, você não pode. Os pais vai levando a criança a conviver, a aprender a conviver com a frustração, aprendendo a direcionar ela. Não vai ser na porrada, gente, que vai se ensinar a criança, não, viu? Então, assim, se você desde cedo começa a bater no teu filho, você está ensinando a ele a lidar
com os problemas da vida a partir do murro, da violência, sabe? Da agressão. E não é isso que a gente quer. Na encarnação, ela tem uma função didática, né? E a função dela é que você aprenda, né? Então, aqueles defeitos, aquilo que os pais já começam a enxergar lá desde cedo que a criança possui, ele pode ir corrigindo através de um não, de uma limitação, né? Ensinando a criança a conviver com frustração. Se ela quer uma coisa e ela não consegue, o pai oferece outras vezes, outras possibilidades, ou ajuda ela a conseguir. Não vai resolver pela criança, mas vai sentar com a criança, tentar mostrar que há possibilidade de resolver aquilo ali, e a criança vai aprendendo, e isso ela vai controlando, né, esse comportamento que às vezes a frustração deixa ela muito irritada. Então a criança, ela não, de cara, ela não sabe lidar com não, ok? Bom, e por que eu estou falando com tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam, né, que a emoção, né, ela não é parte do corpo físico, ela está no perispírito. Então, ela é, né, ela pertence ao espírito. É o espírito que tem que lidar com as emoções, não é o corpo, certo? O corpo apenas, ele faz o comando que é dado pelo espírito, né? Então, Creuza, de que maneira as emoções? As emoções nos afetam, gente, a partir do momento que você não sabe lidar com elas, porque tem no nosso cérebro, no sistema nervoso central, uma coisa chamada sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. E eles funcionam ligados a outro sistema que é chamado endócrino, que é responsável pelas nossas, pela formação de hormônios, certo? Ele lidera, governa todas as glândulas secretoras hormonais do nosso organismo. Então, assim, todas as vezes que a emoção ela é muito intensa, né, ela termina acionando, né, esse sistema endócrino. E aí nós vamos produzindo determinados hormônios, e nós sabemos que assim como existe a endorfina, a serotonina, que estão ligadas aos hormônios do prazer, existem hormônios, né, que não são tão bons quando estão em excesso no nosso corpo, por exemplo, como a adrenalina. A adrenalina, ela é fundamental, ela é importante, mas se você tem adrenalina demais, você vai ter problemas, certo? Então, o que a gente vai tentar entender é o seguinte, é que determinadas emoções, e já que a emoção é instintiva e você reage, né, como o caso do medo, ou como a questão da raiva, né, a questão eu diria assim, a raiva, o medo, né, os acessos de comportamento de violência, que às vezes também é uma coisa que está ligada à questão da emocional, porque eu posso ter raiva e não ter um acesso, né, de agressividade, aquele comportamento mais agressivo, que é muito comum. Tem pessoas que quando elas ficam com raiva, elas também desenvolvem essa questão da agressão, elas saem agredindo as pessoas ou destruindo coisas. Então, por exemplo, é muito comum, tem pessoas que brigam dentro de casa e saem quebrando tudo, né? Porque tem um acesso de raiva e de violência, acompanhado também com violência. Então, assim, é possível lidar, né, com essas emoções a ponto de você ter controle sobre elas? Sim, é possível. Mas para tal, você tem que se conhecer, né? Porque assim, eu tenho medo o tempo todo? Não. Vamos supor que o meu medo é pontual. Creuza, eu tenho um medo de trovão. Toda vez que chove é irracional, né? Então, assim, bom, você tem medo de trovão. Ok. Então, vamos entender por que você tem medo de trovão. E aí você vai começar a fazer uma terapia, onde a gente vai buscar ver em que momento esse medo foi desencadeado, né? Se ele já te acompanha de existências anteriores ou se ele foi desencadeado nessa encarnação, né? Então, estudar, conhecer, monitorar esse medo, ele é fundamental, né? Para que você comece a entender em que momento ele entrou na tua vida ou se ele é desde sempre. Não, olha, desde que eu me entendo, não tem nenhum fenômeno, nenhuma ação em especial que tenha contribuído para que esse medo se instalasse naquele momento. Não houve nenhum fato,
né? Aconteceu de que desde pequeno eu já reagi assim. Então você traz de encarnações passadas. Dá para descobrir só se você fizer uma regressão de memória. Mas que a gente não indica a regressão de memória por qualquer motivo, a não ser que esse medo te paralise ao ponto de atrapalhar a tua vida. Tipo, tá chovendo, eu não saio nem para trabalhar, eu não saio nem da cama. Então aí sim faz sentido você trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Mas caso contrário, a terapia mesmo normal, ela vai te auxiliar nesse sentido. Bom, então assim, se você começar a, como é que diz, mapear, sabe, a procurar a raiz desse medo, facilita. Então, saber entender por que essa emoção é tão forte em você, por que que ela causa, né, desencadeia determinados tipos de comportamento é fundamental para que você tenha controle sobre ela. Às vezes você, por exemplo, é uma pessoa muito possessiva, né? Sabe aquelas mães muito possessivas em que elas acham que elas devem cuidar do filho sempre e elas querem o melhor para o filho sempre. E às vezes o que ela entende melhor não é a mesma visão que o filho tem. Então, assim, às vezes eu discordo da profissão, discordo da companheira, discordo da maneira como está lidando, ou às vezes eu só quero ser presente, eu só quero ajudar. Então, às vezes a melhor maneira de ajudar é não atrapalhando, certo? Então, se você é muito possessiva, você tem que reconhecer essa possessividade em você, né? E descobrir por que você se transformou numa pessoa possessiva, né? E a partir daí você começar a lidar, a reconhecer. Todas as vezes que você for se direcionar, né, para uma atitude onde essa possessividade já vai ficando evidente, você parar. Você dá um passo atrás e você se conter. Não, eu não vou fazer porque nesse momento já não sou mais eu. Eu estou deixando me guiar pela possessividade. Então você está tendo uma crise, está numa discussão, você está percebendo que você vai entrar numa crise de raiva, né? Ou de violência. Então você tem que regredir, parar. Não, se eu continuar, né, daqui para frente, eu sei que eu vou perder o controle, porque a raiva vai me dominar ou o meu comportamento agressivo vai me dominar. Então, a partir do momento que você começa a conhecer as emoções e saber em que momento você pode dar seguimento ou você tem que parar, ela é fundamental. Certo? Por quê? Porque todos os excessos, gente, eles são prejudiciais. Não pense que amar demais é bom, porque não é bom. Assim como ter raiva é saudável, é normal. Joana de Ângeles, ela diz, o medo, a raiva, a inveja, o choro, a tristeza faz parte da nossa natureza humana. Certo? Quando encarnados, nós temos uma natureza humana, gente. E essa natureza humana, às vezes, ela fala muito mais forte do que a nossa essência espiritual. Então, às vezes, né, quando encarnado, eu deixo que a matéria ela tenha um poder muito maior sobre o meu espírito. Não é que a carne é fraca, não é isso, mas é a natureza, é o conjunto que eu vivo, é tudo, é a cultura, é a educação que eu tive, é a minha visão de vida. Quando eu estou encarnada, eu não me lembro quem eu fui, ou o que eu fiz, ou o que eu tive em outra vida. Por isso que as pessoas acreditam muitas vezes que morreu, acabou. Outros defendem a tese de que não existe vida após a morte. Outros defendem, mas dentro de sua ótica. Eu não vou discutir isso aqui porque não é o que está em questão. O que está em questão é como lidar com as emoções sem deixar que ela prejudique a minha saúde. É simples. Reconhecendo essas emoções e trabalhando as possibilidades. Se sozinha você não dá conta disso, né? E isso tem atrapalhado essas emoções, não saber lidar com essas emoções tem atrapalhado a tua convivência, seja com teu filho, com teu companheiro, com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, com o vizinho, seja com o que for, procura ajuda. Ajuda de um profissional, faz terapia. Terapia não é só para que se você está com depressão, ou tem toque, ou tem algum transtorno, não. Não saber lidar com as emoções e te transformar numa pessoa fragilizada, né, é tão catastrófico quanto o toque ou quanto o tag,
Entendeu? Então, assim, eu conto determinadas síndromes que tem aí. Então, assim, aprender a lidar com as emoções é essencial para que você traga equilíbrio para a tua vida. Porque às vezes o teu problema não é nem com o outro. O problema, na verdade, é com você mesma, porque você se transformou em um vulcão que pode entrar em erupção em qualquer momento. Então, às vezes as pessoas elas são explosivas demais ou às vezes elas são introspectas demais, que é outro problema que dificulta a relação. Às vezes você é excessivamente tímida, você não consegue expressar seus sentimentos, às vezes você ouve tudo calado, aquilo te deixa mortificada por dentro, mas você não é capaz de reagir porque te paralisa. Às vezes, se a pessoa subir um pouquinho a voz, você já não sabe o que fazer. Às vezes você é melindrosa demais, melindre também, sabe? Porque é terrível você lidar com pessoas melindrosas, é como se você estivesse pisando em ovo. Porque a pessoa, qualquer coisa, ela pode sabe, se magoar, achar que é para ela, que estão diminuindo. Então, são pessoas que têm a autoestima lá embaixo, né? E que aí qualquer coisa tá se machucando, tá se magoando. Se você riu, tá rindo de mim. Se você não fala, você tá com raiva de mim. Então, assim, tem pessoas que são extremamente problemáticas no que concerne a lidar com as próprias emoções. Então, saber lidar com as emoções, gente, significa saber reconhecer o nosso lado negro, sabe? Aquilo que Jung fala, saber você viver com a tua sombra. O que são as sombras? As sombras são os nossos defeitos, aquilo que a gente tem e que às vezes a gente não reconhece ou não quer reconhecer, ou finge que não tem, ou finge que sabe lidar com elas. Mas saber lidar com a sombra significa você olhar para a tua própria sombra e saber dizer, olha, o que eu sinto é inveja, o que eu sinto é ódio, o que eu tenho é o excesso de orgulho. E às vezes você olhar para a tua sombra e admitir que ela faz parte da tua vida e que ela te controla, gente, é difícil, é muito difícil. Por isso é que às vezes a gente precisa de ajuda de um terapeuta. Mas não quer dizer que sozinha também você não possa dar conta, a depender da extensão, certo? Né, dessa emoção e o impacto que ela causa no teu cotidiano. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E aí, a gente se encontra no próximo bate-papo terapêutico. Tchau!